Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos começar mais um culto, mais uma quarta-feira. Antes do Natal, tem mais uma só, né? Porque o Natal já é na quarta também. Que bênção. Você está feliz, irmão, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus por mais um dia, mais uma semana. E eu falo que quando você entende a essência, você vive coisas extraordinárias. E muitos não vivem porque ainda não entenderam a essência. E a essência consiste no Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência. Então quero te convidar no seu lugar. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, vamos estar orando. Vamos estar nos apresentando a Deus, agradecendo a Deus. Talvez você fale, mas o que é que eu vou orar? Só agradece. Só agradece. Seja grato a Deus, amém? Maravilhoso Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelo cuidado. Obrigado, Espírito Santo, pelo livramento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Pai, abençoe cada vida que já está aqui nesse lugar, papai querido. Senhor, continua também abençoando do mesmo modo aquelas vidas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Pai. Faça, Senhor Deus, aquilo que somente que é a Tua obra, que é a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar através das nossas vidas. Ó Pai querido, que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça e cresça, Pai. Ó Pai amado, fala em nossos corações. Fala, Senhor, para que nós venhamos ouvir a Tua voz. Para que nós venhamos ouvir o toque especial. Aquele toque que vem do alto, Senhor. Aquele toque que inunda o nosso ser. Aquele toque que quando nos enche, Senhor, nós podemos sentir algo tão especial. Algo tão especial porque é a Tua presença que está sobre as nossas vidas, ó Pai. É a Tua presença que está sobre as nossas vidas, papai querido. Oh Espírito Santo de Deus, és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, és bem-vindo nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, visita esse coração triste. Visita esse coração angustiado. Visita esse coração ferido. Visita esse coração, Deus, que precisa de renovo. Esse coração que precisa de restauração, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo livramento. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Que nessa noite nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor possa falar através das nossas vidas, ó Pai. Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença, Pai. Nós queremos nos vaziar de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor nos encha com a Tua presença, para que o Senhor nos encha. Oh Pai, nós queremos ser cheios, até transbordar, de tal forma que nós não possamos mais viver sem a Tua presença, Pai. De tal forma que nós não possamos mais fazer nada sem a Tua presença, Espírito Santo. Oh Deus, te louvamos, te agradecemos nessa noite, Pai. Porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Santo e digno de toda honra e de toda glória. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo. Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite de fazer conforme a Tua vontade nesse lugar. Enche-nos nessa noite, Pai, e tira do nosso meio tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, porque nós queremos viver algo sobrenatural.
Nós queremos viver algo que excede todo o entendimento humano. E isso só vem de Ti, Senhor. Isso vem do alto. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. É um texto muito conhecido por se tratar da oferta. Mas eu gostaria de ressaltar algo sobre esse texto, não relacionado à oferta, mas sobre a essência que tem por detrás desse texto. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 reis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu tesouro. Normalmente esse texto ele é muito lido para a oferta, para ressaltar a importância da oferta. Mas quando eu olho para esse texto, eu quero sair um pouco do lado da oferta. Eu quero entender a essência do coração. A essência do coração de alguém que quer viver um milagre. A essência de um coração de alguém que quer viver coisa grande na presença de Deus. Porque quando nós queremos viver coisa grande na presença de Deus, precisamos aprender a colocar coisas grandes dentro da gente. Quando eu olho para esse texto, eu percebo alguém que tinha uma necessidade tão grande de viver algo grande na vida dele. E ele olhou para a sua própria vida. A única forma de viver coisa grande é trazer coisa grande para dentro de você. Porque quando trazemos coisas pequenas, até o nosso pensar se torna pequeno. Então essa mulher, ela entendeu que o problema não estava no dinheiro. O problema não estava na moeda. Mas o problema estava na essência do coração. Você está aqui na igreja, muitas pessoas estão 20, 30 anos na igreja e nada acontece. Então o problema não está na igreja. Mas o problema é que igreja você é estando dentro do templo. Quem você é estando dentro da igreja? Você é completo ou você é metade? Você estando dentro da igreja, você é cheio ou você é vazio? Você estando dentro da igreja, você está transbordando da presença de Deus ou está apenas transbordando da sua presença? Quando você olha para esse texto, essa mulher nos ensina uma grande lição. E esse texto, Jesus começa a falar desse texto, ele vindo de uma passagem onde então Davi retrata Jesus como filho de Davi, e ele chega no meio do caminho, ele encontra os escribas que estavam tendo um comportamento diferente. Jesus começa a censurar o comportamento dos escribas, e chega até essa mulher, e Jesus então começa a tratar sobre a situação dessa mulher. Após sair dessa mulher, é assim que Jesus começa a escrever o sermão profético que nós conhecemos. Então primeiro foi essa trajetória, para que ele entendesse o que estava no coração do homem, o que estava na essência do coração do homem, para que ele descrevesse
o famoso sermão profético que nós conhecemos. Então que você possa olhar para a sua vida, para o seu coração e entender qual é a essência que está no seu coração. Não é sobre dinheiro, não é sobre o quanto você tem, o quanto você não tem, mas o quanto você é. Quem você é. Porque tem pessoas que se perdem de si mesmo, não sabem nem quem ele é. Então a pergunta é: quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe por que você está aqui? Se você não sabe, então Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar, para você olhar para você mesmo e entender quem você é, porque Ele morreu na cruz por você e por mim. Então, se você não consegue enxergar Cristo dentro de você, tem alguma coisa errada. E a pergunta é: quem você é? Porque é tão maravilhoso que João Batista, ele vai descrever exatamente esse comportamento, só que olhando para a essência de Cristo, dizendo que no princípio era apenas o verbo. Só que na língua portuguesa o verbo só faz sentido quando ele é conjugado. Porque se o verbo não é conjugado, não faz sentido. Um verbo só tem sentido quando ele é conjugado. Eu sou, eu serei. O verbo ser sem conjugação não serve para nada. Então todo verbo só faz sentido quando ele é conjugado. João está dizendo que no princípio era o verbo, agora se fez que? Carne. Só que agora esse verbo se fez carne, agora está habitando em nós. Então olha só, se o verbo está em nós, agora eu sou. Eu era, eu sou. Agora que eu sou, o meu caminho agora eu serei. Mas o que você é? O que você era? O que você é? O que você será? Você era perdido. Ele chegou, te fez você ser a imagem e a semelhança dele. Mas o que você será? Você será agora alguém glorioso e glorificado pela essência de Jesus Cristo, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro. Mas para que você chegue até onde você será, primeiro você precisa ser, porque o processo está no ser. Que nessa noite você possa meditar nisso. Vamos louvar esse Deus, amém? Glórias a Deus. Sai da tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Se você pode levantar suas mãos e cante isso aí. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim.
sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem melhor pra mim. Se você crê nisso, diga isso comigo, vai. Deus tem melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga! Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há. Diga, ele tem o melhor, Deus tem melhor, vai! Deus tem melhor pra mim. Eu sei o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te louvamos e te agradecemos por todos que vão dizimar e ofertar. E aqueles também, Senhor, que não têm nada, que o Senhor continua cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, papai querido. Deus, abra portas também para os teus filhos que precisam, Senhor. Que eles venham ser testemunha viva de quão grandes coisas o Senhor tem feito na vida deles. É isso que eu te peço e agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém.
mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando e jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Tem gente que não está segurando, só quer olhar. Amém? Vamos orar para as crianças. O mais está aí, o Noah está só na alegria. Vamos orar pela vida do Noah, da Zoe, do Tomás, das outras crianças que não estão aqui. Amém? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Te louvamos e te agradecemos por essas vidas, que o Senhor continua cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, Pai. Faça, Senhor Deus, aquilo que somente que é a tua obra, que é a tua vontade, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Hoje eu quero ser simples, objetivo, profundo e reto. Amém? Se coloque de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15. Um texto muito conhecido. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15. Um texto muito conhecido. Hoje eu quero tentar trazer para os nossos corações. Eu coloquei como crescimento ministerial. Eu queria, mas os irmãos vão entender aonde eu quero chegar. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Está falando de Elias e Eliseu. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que hajas porção dobrada do teu espírito sobre mim.
e disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe cairá. E voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Te louvo e te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade, Pai. Continua, Senhor, cuidando de cada um de nós, nos dê sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer mais um ensino para os nossos corações, para as nossas vidas, sobre o crescimento espiritual. Como se diz, eu vou começar do fim para o começo. Eu queria fazer o começo, mas agora mudei. Quando nós lemos esse texto nos fala de uma história muito maravilhosa. E quando nós lemos também, coloca para mim, Angélica, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Então, o crescimento espiritual, para que nós venhamos crescer espiritualmente, ministerialmente, é necessário entender algumas coisas. Eu estou preparando uma série de estudos, e o título dessa série é Os Princípios de Deus. E a minha base dessa série de estudos é exatamente Gênesis 1, versículo 1. Talvez em 2025 nós teremos o privilégio, a oportunidade de estudar eles com mais a fundo. Mas eu comecei a perceber, ao estudar Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a. Só que quando eu leio Gênesis 1, versículo 1, eu entendo que no princípio Deus criou princípios. Nós vamos aprofundar isso ao longo dessa série, mas eu queria destacar aqui algo, porque existe hoje muita dificuldade no meio principalmente do crente, porque alguém já me fez essa pergunta: por que o fulano que não vai na igreja, fulano que não é crente, mas ele é bem sucedido? Eu que vou na igreja, oro e eu não sou. Quem conhece que alguém que não é crente que é bem sucedido? Vocês conhecem ou não? Eu conheço um monte. E essa pergunta me veio na minha mente quando me fizeram. E eu lembrei de Gênesis 1, versículo 1. Que no princípio Deus criou Quer ver como é que é importante? Olha só. Qual é que é o princípio, Simonal, para você ter dinheiro? Trabalho. Do fruto do seu trabalho você? Qual é que é o princípio para você como filho, para você
ter a sua vida prolongada aqui na terra? Qual que é o princípio? Honrar pai e... Não fala se o pai é crente, se o pai não é crente. O princípio é honrar pai e... Então, por isso é que... Olha só como é que a falta do conhecimento dos princípios de Deus faz você começar até a se desviar. Olha só que... Vamos pegar um macumbeiro. Vamos pegar um macumbeiro. Vamos supor que tem uma terra aqui. O macumbeiro vai chegar, o macumbeiro, que não crê em Deus, o macumbeiro, ele vai pegar essa terra, vai adubar, vai organizar, vai plantar feijão, vai crescer ou não? E você só está orando, você não tem terra, não tem nada, não está plantando, está crescer. Mas onde é que está o problema então? No princípio. É porque no princípio Deus já abençoou os princípios, mas nós vamos entrar isso com mais detalhe. Então quando você não entende os princípios, você começa a achar que Deus é injusto. Ah, mas eu estou orando e Deus não está fazendo. Não, a oração não anula o trabalho. O princípio é trabalho. Você pode orar trabalhando, você pode trabalhar orando. Sabia disso? Mas 2025 está chegando aí para a gente. Amém? Vamos entrar com mais detalhes nos princípios. Mas hoje eu quero falar sobre crescimento ministerial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia dos princípios. Lucas fala que Jesus ele crescia tanto em estatura, em conhecimento e em graça. E quem um dia, e diz a Bíblia, você continua a ler, que Jesus, quando os pais o esqueceram, foram atrás dele, encontraram ele no templo. Fazendo o que no templo? O que ele está fazendo lá no templo? Aprendendo com os doutores. E quando eu li esse texto, me veio uma frase na mente. Quem um dia deixou de aprender, também deixou de crescer. Por quê? Porque nós crescemos à medida que buscamos conhecimento. Porém, esse conhecimento precisa nos levar à intimidade. Como assim? Não há quem conheça Deus se não há intimidade com Deus. Por isso é que só no relacionamento não tem quando você só conhece, você não tem proibição. Mas quando existe relacionamento, você tem proibição. Pastor, ainda não entendi onde que você quer chegar. Eu estou dizendo para você que quando você conhece alguém, você não tem proibição. Mas quando você tem relacionamento com a pessoa, você tem proibição. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Vou pegar a Ingrid. Ó Ingrid, olha só. Vou usar a Ingrid como exemplo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando eu conheci a Ingrid, ou quando... Pegar o seu marido, quando o Thales conheceu a Ingrid, quando era só conhecimento, o Thales não podia falar que a Ingrid não poderia chegar tarde, porque era só conhecer. A partir do momento que teve relacionamento, o Thales já poderia falar: ô Ingrid, não estou gostando mais das suas companhias, não estou gostando mais com quem você está andando, eu não quero mais que você anda com fulano, que você chega com fulano, porque agora já não tem mais conhecimento, agora tem relacionamento. Então você só tem proibição quando tem relacionamento. Por isso é que eu não faço tudo o que eu quero, porque eu estou em cima de uma autoridade, e essa autoridade tem proibições. Porque a partir do momento que eu me relacionar com Deus, agora tem proibições que eu não posso mais. Então, o conhecimento só em si não te torna alguém autorizado à proibição. Isso é muito simples. Quando eu conheci o Simonal, eu não podia falar, não podia proibir nada. Hoje ele sabe. Hoje é diferente, porque tem relacionamento. Quando era só conhecimento, via ele na igreja, o irmão, pai do Senhor, tudo bem. Agora hoje não, hoje tem relacionamento. Ó irmão, isso você não pode mais.
Então a proibição ela vem quando tem relacionamento. Oséias capítulo 6, versículo 3, nos deixa bem claro que não há quem conheça Deus se não ter intimidade com Ele. Eu gosto de usar um exemplo prático e real que a gente vive. O Ramires, quando chegaram, por exemplo, o Ramires com a sua esposa, eles não me conheciam. Então não havia essa intimidade. Então, se você não tem isso, porque só a intimidade que te leva no nível mais profundo. E a proibição, ela entra exatamente quando existe esse relacionamento. Eu duvido que o Ramires, quando conheceu a sua amada, que no primeiro dia de encontro falou assim: eu não quero mais te ver você andar com essa roupa. Eu duvido. Ele tinha medo de perder até a namorada. Sim ou não? É verdade. A gente, sabe como a gente fala? A gente fica tão amável, a gente fala tão gostoso, você não grita, porque ainda é só conhecimento. Mas quando já entra o relacionamento, não gostei. Isso aqui eu já não quero mais. Então a proibição ela vem quando há relacionamento. Por isso que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o segredo da intimidade é você continuar a conhecer. Quer ver? Tem gente aqui que acha que alguns já ouviram: nossa, você é muito amigo do irmão Quiteca e do Gino. Você sabia que eu não conhecia eles em Angola? Eu conheci eles aqui no Brasil. Então nós nos conhecemos, começamos a desenvolver esse relacionamento, de tal forma que o relacionamento se fortaleceu, e hoje nos tornamos tão próximos, de tal forma que, se eu chegar perto dele com um rosto desconfigurado, ele vai perceber que alguma coisa não está boa em mim. Do mesmo jeito, às vezes eu pergunto para ele: dá para fazer isso? Ele fala: não pode, não dá para fazer. Porque como tem relacionamento, agora tem proibição. Mas antes, quando a gente estava em Angola, só nos conhecemos, quando a gente foi lá fazer a prova do Inatel, lá para a gente vir aqui no Brasil, ele não podia falar nada para mim, eu não me conheço. O que ele podia falar? Falar assim: você não faz. Não. Mas a partir do momento que o relacionamento se fortaleceu, a proibição também veio. Olha só, quais são os princípios para a gente ser ministro de Deus? Quais são os princípios que Deus diz para a gente ser ministro de Deus? É preciso estar na verdade, ser justo, andar em retidão e ser fiel a Deus. São os princípios. Então, desde o princípio, Deus criou Então, não se pode terminar alguma coisa, onde agora eu quero entrar. Vou pegar esse texto que nós lemos lá de... Hoje a minha ministração é breve, mas eu quero me focar no texto lá de 2 Reis. A história do que nós lemos em 2 Reis vai dizer que Eliseu e Elias então tinha Eliseu como seu braço direito. Então os dois caminhavam juntos. E Eliseu queria muito aprender com Elias. Queria muito crescer andando com Elias. E ele então fala para Elias: não, deixa eu ir contigo, está contigo. Elias falou assim: não, fica. E aí ele entendeu que ele não queria ficar, porque ele não estava preocupado com a palavra que Elias estava falando, mas estava preocupado com a palavra que Deus falou para Elias. E aí, estou trazendo esse contexto para os irmãos perceberem aonde eu quero chegar. E o que me chama a atenção nesse texto, e aí então eles continuam a sua caminhada. Vamos criar uma situação para os irmãos entenderem. E aí eles caminhando, Eliseu então fala:
Elias. Elias mesmo faz uma pergunta: o que você quer que eu te dê? E ele fala então: olha, eu quero que quando você for, você me deixe a porção dobrada do Espírito. Só que Elias fala: você pediu algo muito pesado. Ou seja, algo muito grande para você. Você pediu algo muito grande. E nós já vimos aqui o que significa porção dobrada. Porção dobrada era a porção do primogênito. Por exemplo, se o pai tem 2 filhos, e ele então, a primeira porção é 30, o mais velho recebe 60. Então é sempre a porção dobrada da primeira porção que tem. Então se tiver 3, 4, se a primeira porção for 4, o mais velho recebe 20. Prova disso nós vimos no estudo aqui que José recebeu porção dobrada, né? Por causa também dos seus filhos. Nós estudamos aqui mais a fundo o que significa a porção dobrada. Pastor, onde é que você quer chegar? Imagina que esse tapete aqui está. Simonão, vem para cá, Simonão, fazer um favor para mim. Só para a gente ilustrar, para os irmãos entenderem, para vocês verem aonde é que eu quero chegar. Então vamos supor que eu seja Elias. Pode vir para cá. E o Simonal é o Eliseu. Então nós estamos caminhando junto. Só que nós chegamos aqui à beira. Eu como Elias falo assim: olha, tira o casaco e... O que Elias fez? Jogou e abriu. Então os dois passaram. Depois que nós passamos, veio um carro, levou quem? Elias. Então quem ficou? Eliseu ficou, porém ficou com o casaco. Olha só que interessante. Eliseu então começa a clamar, e agora ele precisa para ele voltar, ele clama ao Senhor, e ele pega o casaco, faz o quê? E também e ele então passa. Imagina que eu já não estou mais. E ele passou. Pode sentar, Simona. Grave essa análise que eu fiz aqui. Pastor, onde é que você quer chegar? É exatamente o centro da minha mensagem de hoje. Um novo caminho no mesmo caminho. Os dois, Elias abriu, os dois passaram. Elias foi. Eliseu abre e eles Só que tem um problema. Por que é um novo caminho no mesmo caminho? Porque o mesmo caminho que Elias abriu para passar, e o mesmo caminho que Eliseu abriu também para voltar. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai a não ser. Só que quando eu olho para esse texto, talvez você ainda não entendeu. O começo de Elias, aqui é o começo de Elias, aqui é o fim de... O fim de Elias é o começo de Eliseu, e o começo de Elias é o fim de Eliseu. Pastor, aonde é que você quer chegar? Para crescer na obra, para crescer em Deus, é preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Você precisa começar com os mesmos fins, só que precisa terminar com os mesmos princípios. Como assim, pastor? Começar com os mesmos fins é perceber que quem quer crescer no ministério não pode ter um fim diferente do que foi definido no princípio. Como assim começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios? Vou usar um exemplo para ficar mais claro para você. João Batista. Qual foi a primeira pregação de João Batista? Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque chegado o reino. Começou com os mesmos princípios.
Só que precisa terminar com os mesmos. Qual foi a pregação de Jesus? Não é a pregação de Jesus? Qual foi? Arrependei-vos, porque chegado o reino. É preciso começar com os mesmos princípios e terminar com os mesmos fins. Se você começou com os mesmos fins, precisa terminar com os mesmos princípios. Pastor, o que você está querendo dizer nessa noite para a gente? Qual que é os fins, quais são os princípios? João, ele veio preparar o cá, e Jesus é o fim, os fins é o caminho, o princípio é o próprio caminho. É preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, olha o que Paulo fala. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a... Quais são os fins que ele começou para combater um bom combate? A fé. E ele terminou também com a fé. É preciso começar com os mesmos princípios e também terminar com os mesmos. Não adianta você começar com fins diferentes dos princípios que você vai terminar. Pastor, o que você quer dizer? Eliseu e Elias, eles abriram o caminho, sim ou não? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Então eles passaram pelo caminho. O caminho é quem? Agora Eliseu precisa voltar, precisa também passar pelo... Quem é o caminho? Jesus. É preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Não adianta você falar assim, eu fui crente, hoje eu não sou mais. Não serve para nada. Porque os fins e os princípios são diferentes. A única forma de crescermos na vida espiritual, até na nossa vida social, é preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Tem uma frase que o pessoal de recrutamento e seleção usam, que eles te contratam pelo seu bom comportamento, também te mandam embora pelo seu mau comportamento. Então é preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Não adianta chegar aqui, pastor, quando eu pregava o fogo caía. É, quando você pregava. Quando eu cantava, o céu se abria. É, quando você cantava. E hoje? Ah, pastor, hoje o céu não abre mais. Hoje as coisas não acontecem mais. Não. É preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Nota que a última mensagem de João Batista é a primeira mensagem de Jesus. Os mesmos fins e os mesmos princípios. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a sua mensagem? João veio para preparar o caminho. E o caminho também veio. Só que ele não é só um caminho parado. Esse agora é um caminho que também caminha com a gente. João veio abrir o caminho parado. Só que agora Jesus veio e se tornou o caminho também que caminha com você e caminha comigo. É preciso começar com os mesmos fins, terminar com os mesmos princípios. Não adianta. Por isso que Paulo diz, eu combati o bom combate. Guardei a fé. Terminou a sua carreira. Ele começou com a fé e também guardou a fé. E olha como é que é interessante. A Bíblia fala que depois que Eliseu passa, o povo vem e fala para ele, mas como assim?
Eles estavam achando que Eliseu era Elias, era só o espírito de Elias que estava sobre Eliseu. E eles falaram, mas cadê Eliseu? Cadê Elias? Ele falou assim, não, Elias já foi levado, foi embora. Eles falaram, nós não vamos acreditar. Vamos procurar ele, vamos o encontrar. Eles procuraram Elias, não o... Sabe quantos dias o procuraram? 3. Sexta, sábado, no domingo ele vivo está. Procuraram ele 3 dias. Procuraram na sexta. Ele levou a cruz. No sábado estava na sepultura. No domingo ele estava à destra do seu Pai. É preciso começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. Não adianta. A nossa vida, e isso até na nossa vida do dia a dia. Quem está aqui nessa noite, e quem está nos acompanhando, ama conviver com pessoa chata, insuportável. Quem está aqui que ama? Ninguém? Eu achei que tinha gente. Ninguém. Por quê? Agora, quem atura você por você ser chato? Ou chata? Ele morreu por você para te aturar, sabia disso? Porque ninguém mais nos aturava, você sabia disso? A Bíblia fala que nós éramos separados da glória de Deus. Nós éramos separados. E a única forma de nós termos a reconciliação foi por intermédio de Jesus. Qual é o salário do pecado? Então, se nós pecamos, o nosso salário teria que ser? Então é preciso começar com os mesmos fins, terminar com os mesmos? Se nós pecamos, o salário tem que ser o quê? Ele morreu no seu e no meu lugar. Porque Deus, ele é verdadeiro, Deus é justo. E Deus precisava punir o pecado. Deus precisava punir o pecador. E Cristo foi punido por meu, pelo seu pecado. Para te dizer, filho, filha, não adianta começar com fim diferente, terminar com princípio diferente. O segredo da mensagem é, por isso, que nós não pregamos uma mensagem nova. Nós pregamos a mesma mensagem que foi pregada desde antigamente. Por isso que quando você vê Jesus, quando fala para Pedro, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no... Jesus fala que quem revelou, quem trouxe aquela revelação a Pedro, não foi homem, não foi alguma imaginação, mas foi o próprio Deus que revelou no coração de... Só que é meio estranho, porque Pedro já sabia que Jesus era ele. Porque quando André teve encontro com Jesus, vai chamar seu irmão Pedro. Fala, achamos o Cristo. Tem como você já viu alguém, e quando a pessoa te perguntar, e aquilo ser revelação? Tem como? Então nós começamos a perceber que revelação não é falar coisas novas nem coisas estranhas, mas é trazer entendimento das mesmas coisas que Deus já trouxe o conhecimento. Cristo estava querendo ensinar que agora você entendeu quem eu sou. Agora você entendeu o verdadeiro caminho. Esse não é mais um caminho que está parado, mas agora é um caminho que caminha. Por isso que o único texto que você vai encontrar na Bíblia, Jesus conversando com uma mulher, é o texto da mulher samaritana. Que é um dos estudos que eu estou preparando, talvez para a gente ter um seminário aqui sobre missões e evangelismo. Exatamente olhar para essa visão. Como começar?
Jesus poderia ter chegado assim, ó. Vamos parar para pensar uma situação? Imagina uma mulher, sozinha. Pensa nos profetas de hoje. Pensa nos profetas de hoje. Chega naquela mulher. Quantos maridos você tinha? Aí o profeta começa. Deus está me mostrando que você já teve 5. E agora está... Esse sexto também não é seu. Agora eu estou vendo que você está de olho em mim, porque eu sou o 7º. Hoje seria assim. Procurar revelação para trazer coisa que agrada o coração da pessoa. Olha como é que Jesus começou a quebra-gelo. Me dá água. Você pode me dar água? E ela fala, como é que você sendo judeu me pede água? Ah, e outra coisa, Jesus. Como é que você vai tirar se o poço é fundo? Só que ela não sabia que ela estava falando com o poço mais fundo, de tal forma que se ela mergulhasse, nunca chegaria até as profundezas da glória, da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Ela estava falando com o poço mais fundo. E nessa noite, coloque de pé. Nessa noite, Jesus, Ele quer te dizer que assim, por isso é que é preciso entender quando você estuda a palavra de Deus. Lembra quando Elias falou para não chover? Lembra? Foi Deus que mandou falar para ele fazer aquilo? Não. Foi ele. Ele que se arrumou o problema. Mas quando você está em Deus, Deus olha para a tua decisão, Deus se coloca no meio da sua decisão. Você sabia que Davi não foi Deus que falou para ele ir lá para lutar com o gigante? Para ele pegar a pedra? Não foi. Eu gosto demais, eu fico imaginando Deus lá, né, com seus anjos lá. Davi chegando lá, eu vim em nome do... Imagina Deus perguntando para o anjo. O que ele falou? Veio em nome de quem? Você só arruma problema. Só que aí é o mais gostoso, porque Deus ele vela pela sua palavra, e Deus não nega a sua palavra. Então, se Davi estava em Deus, ele veio em nome do Senhor, e Deus não pode negar a sua palavra, então a vontade de Deus é soberana. Então Deus ouviu a sua palavra e fez a sua própria palavra. Você acha que foi a pedra que matou Golias? Não. Não foi nem a pedra. Mas foi o poder de Deus. Por isso é que eu falava, você está orando. Hoje tem gente que fala para mim assim, pastor, eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Continue orando. Pode não estar acontecendo nada com você, mas Deus está enfraquecendo seu inimigo. Você está entendendo? Você está orando. Porque a oração é diferente quando a gente vai na academia. Quando a gente vai na academia, a gente sente dor, você sente o corpo, os músculos. Quem faz academia sabe disso. Você sente os músculos correspondendo. A primeira vez que eu fui fazer academia, eu não consegui nem andar, nem tomar banho, porque foi a primeira vez na vida, eu falei, nunca mais vou na academia. Eu não estava conseguindo nem tomar banho. Eu dormi naquele dia sem tomar banho, porque é muita dor que o meu braço não está conseguindo levantar. Quem já foi na academia a primeira vez sabe o que eu estou falando. E aí o que os personal trainer falam? Se está doendo amanhã, você tem que vir de novo. Por que você tem que vir de novo? Porque para que o músculo amanhã corresponda de uma outra forma. E você sente, só que na oração você não sente. Você ora, você não vê nada no corpo. Você ora, nada está acontecendo. E às vezes você quer desistir. Só que, guarde isso que eu estou te falando. Continue orando, ainda que você não veja nada. Mas Deus está enfraquecendo o seu inimigo. Se você não está enxergando nada, Deus está trabalhando na vida do seu inimigo. Talvez na sua não está, mas na vida do seu inimigo. Então eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite. Que você deixe Deus trabalhar. Entenda que nós precisamos começar com os mesmos fins e terminar com os mesmos princípios. E só existe um princípio: Jesus Cristo.
Em Apocalipse ele fala: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. O princípio nessa noite é Jesus. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você fale: pastor, a minha vida está tão ruim, estou passando por uma luta tão grande, por tantos problemas que eu não estou aguentando mais. Eu vou te contar um segredo. Você não vai aguentar mais mesmo. E Jesus te fala nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Entrega essa luta nas mãos de Jesus. Entrega essa causa nas mãos de Jesus. Entrega esse sofrimento na presença de Jesus. Não lute sozinho. Quantas vezes eu tentei resolver meus problemas, lutar comigo mesmo. Mas quando eu percebi que eu tenho um Deus maior do que os meus problemas, que eu tenho um Deus que está de braços abertos para me abraçar. Quantas vezes eu olhei para a minha vida que talvez não tem mais saída, não tem mais solução. Mas quando eu levanto os olhos, eu lembro que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu disse isso para o Simonal, eu falo que Deus faz um negócio com Deus, acho que foi para o que tem aqui para o Gino também. Deus é tão bom que na quinta-feira chegou a empresa que eu estava fazendo serviço, falou para mim assim: olha, nós estamos sem projeto, então nós decidimos que vamos desligar os funcionários, porque os clientes não estão indo embora. Eu falei: amém, muito obrigado pelo tempo que vocês estão comigo. Na quinta-feira, na hora que eu saí da reunião, aí eu recebo uma ligação: tá tudo bem, o Daniel? Eu falei assim: Daniel, nós queremos te contratar para começar a trabalhar na segunda. Você tá preparado? Eu falei: vamos embora. E a outra empresa falou assim: nós vamos fazer tudo, na segunda-feira vamos te mandar embora. Eu falei: não, vocês não estão me mandando embora. Eu só mudei de endereço. Eu estava no endereço A, Deus me colocou no endereço B. Eu vou te contar um segredo, olha como é que Deus faz. Eu estava no endereço A ganhando X. Deus me colocou no endereço B ganhando 2X. É Deus que faz isso. Não é porque eu sou mais inteligente do que você. A diferença, talvez minha e a sua, é que eu permaneço fiel no Deus que eu sirvo. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa as lutas que eu tenho enfrentado, eu permaneço fiel. Eu comecei com os mesmos fins e eu quero terminar com os mesmos princípios. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir a mim tem que negar-se a. Então, o primeiro passo, negue-se a si mesmo. Abandona aquelas coisas que estão te afastando de Deus. Depois que você negar, não segue ainda Jesus, porque tem um segundo passo. É preciso pegar a cruz. Só depois que você pegar a cruz, você segue. Não segue sem pegar a cruz. Porque a cruz é a certidão de óbito. Eu aprendi essa frase e isso marcou muito minha vida. Porque eu sempre achei que a cruz é aquilo que muitas vezes eu ouvi na minha vida. Você está passando por isso, é só a cruz, carrega. Elinho, você está sofrendo, essa é só a cruz, carrega. Eu achava que a cruz é isso, não, mas eu não entendi que a cruz, porque eu parei para pensar, mas quem era pregado na cruz? Era alguém que era digno de morte. E quando eu olhei, então eu entendi que a cruz é a certidão de óbito. Então quando eu olho para a luta, para o problema, eu falo: problema, olho para a minha cruz é de óbito. Então o problema já está morto. Quando eu olho para a enfermidade, eu olho para a certidão, ele já levou sobre si isso, então também está morto. Quando eu olho para o desemprego, eu olho na certidão, não, ele já matou, porque ele me deu uma outra certidão. E está escrito aqui: eu sou o dono do ouro e da prata. E quando eu vejo que a situação está difícil, ele diz assim: eu sou a cura, eu sou o bálsamo de Gileade. E quando eu vejo assim que está faltando pão, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Eu falei: então eu tenho tudo que eu preciso. E esse é o Deus que eu quero apresentar para você. Não é aquele Deus que vende, que você precisa pagar alguma coisa, você precisa comprar alguma coisa, não. É o Deus que quer você do jeito que você está, com um coração verdadeiro, um coração sincero. Deus não quer que você pague nada a Ele. Deus quer que você se quebrante na presença dEle. O resto deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer o resto. Feche seus olhos. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Quando eu oro, tu falas pra mim. Aleluia. Quando eu oro, tu passas por mim. Ah, Jesus. Quando eu oro, tu tocas em mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Aleluia, só Ele, Pai. Quando eu oro, me transformas. Oh, Jesus. Quando eu oro, tu me mudas. Oh, Jesus. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Aleluia. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. É seu que nós servimos. Ele quer fazer isso nessa Eu noite. vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Mantenha os fins e os princípios, que você vai viver grandes coisas. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Aleluia, Jesus. Pai, quando eu oro, Oh, Jesus. quando eu oro, onde só existiam trevas, eu vejo luz. Oh, aleluia. Pai, quando eu oro, Aleluia, Jesus. quando eu oro, eu não preciso fingir que estou forte, pois tu conheces tudo. Ele sabe. Pai, quando eu oro, quando eu oro, mar no caminho, estou a passar, estou a passar, estou a passar. Para você que nunca mais orou, Deus te espera no segredo, bem dentro de você, você pode orar. Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Aleluia. tu te revelas a mim, Pai, tu te revelas a mim. Deixa eu te contar um negócio. José, quando ele morreu, olha como é que Deus é tão tremendo. Ele fala para sua família que, para não deixar os ossos dele lá no Egito, que levassem os ossos dele até a sua terra. Só que é tão maravilhoso que José passa no mesmo, José morto, seus ossos passaram no mesmo mar onde os vivos não passaram. Porque quando Deus abriu, os egípcios morreram. Esse é o Deus que nós servimos, que até o morto ele passa no mar aberto. Porque Jesus nos ensina lá em João 11: se você está nele, lá em João 11 no versículo 25, ele diz que eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a pergunta que ele faz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E a pergunta: você crê nesse Jesus? Você recebe ele nessa noite? Não só aceitar, mas receber ele na sua vida. Porque é diferente de aceitar alguém. Eu posso aceitar o Ramiro, mas não receber ele na minha casa. Eu te aceito, somos parceiros, mas você não entra na minha casa. Só que Jesus não quer só que você recebe, ele quer que você o aceite. Porque receber, a gente recebe de qualquer um, mas ele quer que você aceite ele. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite, que você possa continuar desfrutando da presença de Deus. Lembre-se, comece com os mesmos fins e termine com os mesmos princípios,
porque você viverá coisas grandes. Amém? Antes de eu dar a bênção apostólica, temos uma irmã que está nos visitando. Como é que é seu nome? Mariana, seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. Como é que a igreja recebe ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre que você puder, tá bom? Que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado por todos nós. Nós aqui somos uma família. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Estende as suas mãos. Depois as irmãs dão um abraço nela. Amém? Porque assim, esse é o Deus que nós servimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.